eu gostaria de convidar, então, o colega, né, o engenheiro Alexandre Volman, para fazer parte, assentar aqui. A gente vai fazer muito rápido, até pelo adiantado da hora. Alexandre, eu peço que as tuas e as minhas considerações sejam em 5, 10 minutos, podendo concordar, discordar, aplaudir o nosso ilustre aí, ou aloprar, inclusive, né? E, na sequência, teremos um pouquinho de tempo para perguntas, né? Também cumprimento quem nos assiste aí pela internet, está ali distribuído pela TV Senge, em tempo real, e entendo que vai ficar também a disponibilidade lá, essa palestra gravada. Bom, hoje eu comecei a minha fala falando, se você me permitir, Alexandre, eu vou dar início aqui, então. Peço que você controle o meu tempo também. Elvio. O Elvio, também o colega da Unipampa, na sequência ele vai falar a programação, nós teremos atividades também no interior gaúcho. Vejam, eu comecei minha fala comentando sobre o Dia Mundial da Água, hoje. Eu me recordo que, na década de 90, já que foi citado também o Collor, foi extinto numa patada, numa noite, o DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, acusado de excessiva corrupção. Muito bem. Destruiu-se o órgão, foram serviços de macrodrenagem urbana municipalizados. Obviamente que não foi feito nenhum repasse orçamentário aos municípios para assumir tais encargos, e hoje o que se observa é qualquer cidade brasileira de médio porte para cima, se chove 10 ou 15 minutos, as cidades ficam inviáveis, com problemas de inundação. Hoje o termo, inclusive, não é saneamento mais básico, é saneamento ambiental envolvendo água, esgoto, lixo e drenagem pluvial. Quanto vale a extinção, então, de uma atividade de engenharia? Vale não ter ela. Vale não ter ela. Então, quanto vale aquela explosão que teve lá na Barreira do Inferno? Eu digo isso porque eu vi, 2 dias atrás, um lançamento de um satélite brasileiro montado na França, saindo da Guiana Francesa, e a gente tem as estações aqui. Perdemos a tecnologia também disso, só que o satélite não foi em órbita 2 dias atrás, porque na Guiana Francesa os funcionários estavam em greve e ninguém pôde lançar. Então, não foi adiante para o espaço. Quanto é que vale, então, aquela explosão lá em Alcântara, no Maranhão? Vale não ter ela. Vale 25 anos de formação de doutores aí mandados para o exterior, vale todo o processo de criação de uma geração de técnicos e de engenheiros para assumir responsabilidades. Bom, nós enfrentamos, no final do ano passado, toda aquela política, né, sem debate, e, obviamente, controle de gastos é necessário, corrupção é um enfrentamento necessário, mas a destruição do patrimônio gaúcho, com a extinção de várias, inclusive, entidades de engenharia, é alguma coisa que foi combatida ali na Praça da Matriz com bomba de gás lacrimogênio e debates depois da meia-noite, né? Ou melhor, aprovações depois da meia-noite. O Alexandre pode falar um pouco mais sobre isso. Especificamente, eu cito uma instituição aí centenária. O órgão hoje, a faculdade, né, que a gente tem a responsabilidade lá de administrar, enquanto engenheiro, enquanto professor, enquanto diretor, é o IPH, é uma faculdade de engenharia, criada em 1953, foi o primeiro programa de pós-graduação da América do Sul nesse assunto. Navegar é preciso, por isso o sonho de engenheiro naval, né? Eu também digo que o vestibular meu não foi na década de 70, foi em 82, e, na época, o trauma, apesar de ser considerado um bom aluno, gostar de matemática, botei o pé na faculdade, os 2 primeiros anos, enfrentando os cálculos, eu não vou citar as palavras de baixo calão que meu professor de cálculo me chamou, mas os primeiros 2 anos foram traumáticos para mim e para toda a turma, acredito que até hoje, né? A gente também tem os traumas internos da profissão. Ao ultrapassar isso, a gente consegue avançar um pouco mais com as suas responsabilidades. Eu cito, então, o SPH, que era o antigo DEPREC. Em 1953, quando o IPH foi fundado, era URGS, Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, daí o nome, não UFRGS, federal. Ela foi federalizada no final dos anos 50. E, na época, vários professores da URGS eram, ao mesmo tempo, diretores do DEPREC. O DEPREC, na época, tinha, ou melhor, o Rio Grande do Sul, na época, tinha 850 quilômetros de vias e canais navegáveis. O que é que significa isso? Economia. Economia para o Brasil,
economia, inclusive, para o Rio Grande do Sul, já que um barco navegando aqui dentro do Guaíba, 250 caminhões a menos, inclusive impactos ambientais e assim por diante. Hoje, essa malha, inclusive por falta de investimentos e não de capacidade, está reduzida a 250 quilômetros. Basicamente, é a distância daqui do Porto de Triunfo até Rio Grande. Essa é a malha atual gaúcha, diminuindo em 4 vezes. Então, muito da fiscalização do desmonte da atividade de engenharia pública, a gente entende que se dá na fiscalização das leis orçamentárias anuais, das LOAs, quando são promulgadas, já que, infelizmente, hoje, dado, inclusive, o volume aí de encargos de folha de pagamento de ativos e de inativos, os estados viraram, na verdade, gerentes de folha de pagamento com total estrangulamento da capacidade de investimento pública. Diferente, eu acho que o doutor Eugênio teve o privilégio, né, eu também, ou o ócio, de estudar também, passar uma temporada fora estudando, então não importa se foi na Europa, Ásia ou Bahia, mas se a gente vai numa solução europeia, americana, ou como do aeroporto de Porto Alegre, que está agora na mão de alemão, né? Os alemães vão resolver. Nós temos grandes classes médias por aí, né? Classe média, muito homogêneo, políticas de desenvolvimento, com todas as tensões e filtros, virtudes e defeitos indicados aí, como indicado pelo doutor Eugênio. Entretanto, aqui no Brasil, nós temos setores econômicos que eu chamaria globalizados, que têm acesso à Europa, à Ásia e à Bahia, mas nós temos setores econômicos que eu diria que é da pedra lascada, quase coletor-caçador. A preocupação principal, que está aqui, quando a gente sair aqui do prédio, vai encontrar, é o que é que eu vou comer daqui a pouco. Ora, então, qual é o dilema enquanto sociedade? Qual é o dilema para aqueles que pensam? Qual é aquele dilema para alguém que pensa minimamente estratégico, ou melhor, tem o privilégio, ou o ócio, ou o tempo necessário para pensar nisso? Como é que eu desenvolvo isso? É muito impressionante que, 2 dias atrás também saiu, o Brasil aumentou o número de bilionários. Então, a gente continua crescendo, mas de forma desigual. Portugal, o tamanho da economia de Portugal é menor do que da Paraíba, mas me parece que a vida em Portugal é melhor do que no interior da Paraíba, porque tem políticas distributivas muito mais amplas. No que nos toca, enquanto engenheiros e engenheiras, todos nós, colegas de profissão, primeiro, eu, nos anos 80, no Rio de Janeiro, eu me formei, eu fiz vestibular em 82, e também tive o privilégio de trabalhar na Engevix, lá na Presidente Vargas. 2 usinas hidrelétricas lá no Rio Paraíba do Sul, a gente ajudou, fazia parte do cálculo e tudo. Na época, os consultores, ou melhor, que eram partes integrantes ali da empresa, faziam livros de como construir uma usina hidrelétrica em território brasileiro. Os irmãos Rebouça foram os primeiros engenheiros negros, ganharam a concorrência lá com Dom Pedro II, construíram, que inclusive semana passada completou 130 anos, a ferrovia Curitiba-Paranaguá, um belo passeio. Foi construída por brasileiros, enquanto a madeira marmoré, que foi inglesa, está destruída lá no meio lá também da selva, né? Mas também tem seus desafios, como a Transamazônica. Então, a capacidade, eu faço eco, que a capacidade, o tempo de formação, um engenheiro que passou no concurso da Petrobras, que também era uma belíssima carreira, a capacidade técnica da Petrobras é uma coisa. A forma de administrar, e quem fez o mal feito vai simplesmente preso, tem que ser responsabilizado, com suas frentes de atuação aí do Ministério Público, com penalização, reparação do dano, melhoria do processo institucional, etc., etc. Eu também tive o privilégio, doutor Eugênio, um convite, né, a participar, e participei como perito numa força-tarefa lá do acidente de Mariana. Em vários momentos, isso eu disse para o coordenador lá da força-tarefa, que o Ministério Público, federal e estadual, ultrapassou seus planos de atuação em vários momentos. E, em vários momentos, eu indiquei os pontos, porque nós, enquanto engenheiros, nós temos responsabilidade técnica, por exemplo, junto ao CREA. Porque demorou um certo tempo da nossa formação, a gente tem umas condições aí, assim como os advogados, os procuradores, os promotores têm suas atribuições, e que bom que tem lugar ao sol para todos. Mas, hoje em dia, eu só posso dar eco ao que ele falou e o cuidado, então, de
enfim, parafraseando, um troço muito conhecido por todos, é aquela história de jogar água fora junto com o bebê, né? Então, toda a capacidade de engenharia não pode ser jogada fora da maneira e demonizada da forma que está fazendo. Então, isso, obviamente, tem uma abrangência nacional, mas eu gostaria de alertar o risco da extinção de, vamos dizer, atividades de engenharia aqui no Rio Grande do Sul, e o preço disso será não ter o serviço daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Obviamente que controle de gasto tem que ter. Agora, jogar tudo isso fora, não vai ter investidor privado nenhum que determinadas atividades que administram, por exemplo, bens públicos, vão se interessar. Dito isso, eu não quero usar muito mais do tempo, até para permitir que os colegas também se manifestem. Alexandre, eu passo a palavra para ti, então. Obrigado, Bulhões, em nome da Universidade Federal, aqui, que abre o espaço para que a gente traga essa verdadeira aula aqui do Eugênio, né? Também agradecer o apoio do professor Elvio, da Unipampa, né? E o Sengi, dentro da sua finalidade, não só aprecia a ação sindical, mas também de nortear e discutir a engenharia e valorização da engenharia. Depois dessa aula dada aqui pelo Eugênio, a gente de vez em quando passa por alguma reflexão, né, dentro da linha do tempo aqui exposta, e nos preocupa muito, como presidente do Sindicato de Engenheiros, como engenheiro de carreira, né, e também tangenciando um pouco o Dia Mundial da Água, porque eu sou oriundo também da Corsã, mas nos preocupa muito que a engenharia brasileira ela tenha vivido de alguns soluços dentro da linha histórica do tempo, né? E muito desses soluços eram verdadeiros soluços devido à ingerência ou não do capital estatal. Traçamos uma linha do tempo na época do Planasa, depois nós tivemos isso se comporta mais ou menos como uma curva senoidal. Um grande pico na época do Planasa, grandes investimentos em infraestrutura, tudo, um aporte do governo. Depois nós tivemos uma grande depressão de final dos anos 80, início de 90, final de 90, onde a senoide desceu, e depois nós vemos um soluço, que é o PAC 1, PAC 2. E nos preocupa como entidade de classe, nos preocupa como também dentro da nossa linha de ação, de não só ação sindical, mas sim a preocupação com a engenharia e valorização da engenharia, é essa depressão que a senoide está tendo a partir de 2015. E muito disso fortalecido por essa grande, eu vou dizer assim, uma grande soberba de alguns poderes políticos, né, sobre algumas questões técnicas deveriam ser equacionadas e tratadas como as questões de Estado. Se a gente olhar para o primeiro mundo, segundo mundo, as questões de infraestruturas elas tendem a não se comportar como uma senoide, sim como uma equação de reta. Ou seja, o governo que entra tem que cumprir um programa de Estado e não um programa de governo. Então, isso nos preocupa muito dentro desse cenário todo aqui contextualizado pelo professor Elvio, pelo professor Eugênio, mas também já discutido também lá na Unipampa, quando nós tivemos semana passada, para onde vai essa engenharia? Para construir uma engenharia, para destruir, deu para ver que talvez no estalar dos dedos. Denegrir é exponencial para baixo. Agora, para construir e implantar e sustentar uma engenharia nacional, talvez demore algumas décadas aqui, como foi dito, já foi dito aqui. Hoje, paira aqui no estado do Rio Grande do Sul o verdadeiro desmonte da engenharia, da ciência, da tecnologia. Né? E vemos verdadeiros entraves econômicos aqui no estado do Rio Grande do Sul, questões de PPCI, que não saem, que não consegue se abrir um empreendimento dentro do estado do Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, o governo vai lá e demite 300, 400 funcionários de fundações, extingue fundações que são, inclusive, debocha cenário internacional. Extinguir uma fundação de ciência e tecnologia, uma Cientec, extinguir uma fundação de economia e estatística, que dá um norte dos planos de gestão de governo, de governância, isso é um deboche internacional. E, ao mesmo tempo, nós vejamos um entrave econômico, que não se consegue instalar uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, se demite PhD, doutor, especialista em engenharia e segurança do trabalho, especialista em combate a incêndio,
sendo que poderiam ser aproveitados dentro desse de verdadeiro desmonte que o governo do Estado está promovendo, poderiam ser aproveitados em órgãos para que se torne célere as aprovações de PPCI e que saiam os empreendimentos do Estado. Então, me parece que é uma grande, perdão da palavra, uma grande suruba. Sabe o que está acontecendo? Uma verdadeira diarreia mental que paira por algumas cabeças sem o devida reflexão. Eu não quero trazer daqui um divã e nós ficar aqui a noite inteira discutindo, mas eu acho que cada um de nós, professores, e colega e diretor do sindicato, devemos repensar, como foi dito aqui, né? Repensar o que está acontecendo. E que não fique somente nessa sala aqui, vai ser gravado, nós vamos impulsionar isso aí depois também, mas que eu acho que a sementinha tem que ser plantada, nós temos que começar a pensar um pouquinho diferente. Eu não sei, eu estou só desabafando aqui, professor, mas eu acho que daqui nós temos que tirar algumas reflexões, alguns repensar. E eu acho que nós vamos precisar de muito divã dentro da sociedade brasileira nos próximos anos para ver para onde que nós vamos. Ou se daqui a pouco nós vamos tentar justamente fazer com que o governo federal está querendo fazer, é matar antes de se aposentar. Né? É um verdadeiro... olha, me parece que é um filme de terror. É difícil tu ver um filho que está entrando numa escola de engenharia, que meu filho vai ser aluno do Bulhões, em breve, e o que dizer para o meu filho? Não estou com ele. Né? Dizer para ficar no Brasil? Será que ainda temos esperança? Será que essa onda que supervalorizou alguns poderes, ela vai ter um freio ali na frente ou vai continuar arrasando o cenário brasileiro? Isso nos preocupa como presidente de um sindicato, como nos preocupa porque hoje o que se mais faz dentro do sindicato é homologação de contrato de trabalho, rescisão de contrato de trabalho. Eu não estou conseguindo enxergar. Me parece que eu tenho que voltar para o divã e tentar dormir um pouquinho mais lá e pensar um pouco mais sobre o futuro. Mas me assusta os jovens que estão assistindo aqui, o que será do nosso futuro? Isso é uma preocupação, um ponto de interrogação que eu deixo aqui. Não quero me estender, mas depois eu acho que da rodada aqui a gente podia voltar e fazer um fechamento aqui sobre isso aqui. Professor Elva. Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui na Escola de Engenharia. Né? Eu não conheço o professor Luiz Carlos, que é o nosso diretor da Escola de Engenharia, mas estamos muito bem representados aqui, não só pelo Bulhões do IPH, né? Mas também pelo nosso presidente do Sindicato dos Engenheiros. E, sobretudo, a gente poder compartilhar hoje com uma figura que eu acho que é uma das poucas inteligências que está externando um pensar o Brasil. Eu acho que, se nós olharmos recentemente, parece que a sociedade brasileira endoideceu, né? Parece que ninguém mais pensa, parece que se comportam como se fossem manadas, né? Parece que os meios de comunicação conseguiram impor um ritmo destrutivo que as pessoas sentem a cada dia, mas não conseguem perceber esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Quando nós pensamos em promover um círculo de debates, e já imediatamente lembramos do nosso procurador, professor da UNB, Eugênio Aragão, é porque eu acho que nós temos que começar a voltar a pensar, né? Ou a gente pensa esse país, ou esse país ele vai se definhando, né? E por que começar pela engenharia, né? A gente sabe que na história, grandes engenheiros, eu vou falar o nome aqui do Catulo Branco, que teve um papel fundamental para estruturar todo o serviço público, especialmente da área de energia, que é a minha área de estudo, né? E, sobretudo, o papel dos clubes de engenharia, nas famosas semanas de engenharia, semana de energia dos anos 50.
Então, essa casa, né, que é a Casa da Engenharia, ela sempre teve, historicamente, esse papel de pensar o Brasil, pensar o futuro a partir dos grandes interesses que são fundamentais entender para a gente, de fato, construir um país que tem a vocação que é o nosso Brasil. Então, isso foi, talvez, o grande motivador e dizer quem é que pode animar um debate, fazer provocar inquietações para que a gente saia do senso comum, né, do pensamento do senso comum, das corporações sem visão nenhuma, né, porque não quer dizer que é uma corporação que pode não ter uma visão. Eu recordo aqui o Celso Furtado, que ele dizia que mesmo um grupo, né, que ele consegue pensar além das suas fronteiras, esse tem uma contribuição fundamental para o país. Não é porque é um grupo de corporação. Mas parece que o momento que a gente vive hoje é uma insanidade completa, né? Então, eu acho que precisa emerger um pensamento, né, uma reflexão que consiga sair desse pântano que nós nos metemos e, a partir daí, apontar alguns nortes para a gente começar a reconstruir essa fase que eu acho que quase se compara a um terremoto que tem varrido esse nosso país, né? Então, mais do que nunca, eu queria só fazer essas reflexões, né? E uma das preocupações também que motivou, né, a Unipampa, como a URGS, ela forma engenheiros, e eu acho que nós temos formado bons engenheiros, competentes engenheiros, mas nós temos que formar mais do que engenheiros, nós temos que formar cidadãos, né? Cidadãos que pensam esse país. Então, esse foi a motivação, né, que fez da gente convidar o Dr. Eugênio para participar. O sindicato imediatamente aderiu, o IPH na mesma velocidade e a própria faculdade. Então, eu acho que um momento como esse pode ser o início de uma saída desse buraco que a gente se meteu e não sabe como sair. Era isso. Elvio, eu quero dizer, e aqui na centenária Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, independente da formação profissional, é a opinião de todos, inclusive do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem posições políticas muito fortes, inclusive com relação a todo esse quadro político aí, vamos dizer, incerto que a gente está vivendo.